Meu pessoal querido, tenho certeza agora que vocês irão adorar esse grupo 8 igual matemática, hein? Eu acho que vocês vão curtir muito. Vocês já são meio chegadinhos pela matemática aí, né? E agora esse grupo 8 está muito divertido, essa matemática. Vamos conferir? Vamos abrir lá no capítulo de matemática, que vocês vão conseguir observar. Que legal, ó. Aqui no capítulo de matemática, nós vamos trabalhar simetria e vamos fazer a revisão das 4 operações que vocês aprenderam aí no ano de 2020. Então, vamos começar, hein? Vamos lá para a página 68. Aqui na página 68, vocês estão observando, né? Que nós temos aqui a atividade da página 190 e 91, que nós vamos falar sobre simetria. Alguém já ouviu esse termo simetria? Se vocês não ouviram, não tem problema, que vocês vão poder saber agora o que indica essa palavra aí, simetria. Então, aqui fala, ó, observe as formas e as cores da imagem de uma borboleta. Olha que coisa mais linda, sou apaixonada por borboleta, dá uma olhadinha. É possível perceber na imagem que a borboleta tem duas metades iguais. Assim dizemos que ela apresenta simetria. Observe-a novamente, mas com uma linha vertical, chamada de eixo de simetria, em destaque. Então, essa aqui que é a linha que o livro está falando, tá? Então, essa linha aqui, quando eu passo ela aqui no meio da figura, né, que eu estou representando, eu chamo essa linha de eixo da simetria. E aí, a partir dessa linha que eu vou começar a fazer análise, para eu poder verificar se a minha figura, né, que está sendo observada, se ela tem simetria ou não. Então, o que é, né, a simetria? Quando vocês, defina o termo de simetria. Então, pessoal, a simetria, né, uma figura com simetria, o que é? É uma figura que ela pode ser dividida, né, em duas partes, né? E nessas duas partes, elas têm que se coincidirem perfeitamente. Então, ou seja, o lado direito tem que ser muito parecido, né, com o lado esquerdo. Então, quando a gente encontra figuras nesse formato, que quando eu reparto a minha figura ao meio, o lado direito é super parecido, né, com o lado esquerdo, para não dizer que são idênticos, nós dizemos que essa figura, né, ela tem simetria. Então, a simetria, na verdade, é como se ela se fosse, né, dois lados iguais. Então, vamos ver aqui, ó. As duas metades parecem iguais, mas invertidas, uma em relação à outra, com base no eixo da simetria. Tá vendo? Então, ó, se eu tirar essa imagem para cá e trazer, se eu trouxer, né, essa imagem aqui para a minha esquerda e essa outra imagem para a minha direita, eu vou ver que as duas metades, elas parecem, né, elas são muito parecidas, para não dizer que elas são basicamente aí quase que iguais, né? E aí, então, quando você encontra aí figuras que você percebe que se você divide ao meio, você percebe que os dois lados ficam muito parecidos, para não dizer iguais, nós dizemos aí que essa figura ela tem simetria. E como que eu posso analisar, né, se a figura tem simetria ou não? Eu tenho que passar aqui o eixo da simetria. Então, o que que eu faço? Ó, eu venho aqui na metade, né, eu encontro a metade da figura e eu passo essa linha aqui na vertical. E essa linha nós chamamos de eixo de simetria. Vamos seguir mais um pouquinho para entender melhor. Ó, página 69, exercício número 1. Na natureza, há vários tipos de borboleta. Suas asas possuem imensa variedade de contornos e cores. Veja alguns exemplos. Então, nós temos aqui vários exemplos de borboletas
que nós sabemos que as borboletas, elas não são todas iguaizinhas do mesmo jeito. Então, a gente vai ter essa diferenciação aí nas cores, nos formatos e tudo mais. E aí, vocês vão fazer essa observação. Então, o que que fala no exercício? Ó, cada uma delas apresenta uma simetria. Observando com atenção as borboletas da imagem, qual você achou mais bonita? Dê a sua opinião e explique a razão pela qual você a considerou mais bonita. E trace também o seu eixo de simetria. Então, você vai escolher, tem todas essas borboletas, você vai escolher a mais bonita para você. Você vai colocá-la aqui, né? Você pode fazer um círculo ou um X para eu saber qual que você considerou mais bonita. E você vai explicar por que que você achou essa borboleta mais bonita, por que que você mais gostou dela. E aí você vai ter que traçar, né, o eixo da simetria, certo? Como que eu traço o eixo? Ó, eu venho aqui, eu descubro o meio, né? Eu encontro o meio aqui da minha figura e eu vou fazer o quê? O meu não vai ficar retinho porque eu não estou com o mouse, tá, pessoal? Pode fazer com uma régua aí. Eu vou fazer uma linha na vertical, ficar uma linha bem retinha. Aí eu vou olhar, né? Olha, o lado esquerdo, ele é praticamente igual ao lado direito, ele é bem parecido, eles são bem iguais ali. Sim, né? Então eu digo que essa figura ela tem simetria. Vamos lá para a página 70. Vamos lá, número 2. Agora você agora vai criar a simetria de acordo com as cores que escolher. Para isso, pinte o modelo de borboleta a seguir de forma simétrica. Assim, recomendo que pinte uma das metades primeiramente, depois a outra metade de forma simétrica. Então, o que que vocês vão fazer? Vem aqui com a sua régua. Primeiro nós vamos fazer aqui, né, o eixo da simetria. Ah, pessoal, deixa eu falar. Aqui você tem que fazer o eixo da simetria em todas as borboletas, tá? Eu fiz só em uma, mas se você falar o eixo da simetria em todas, e você vai observar se elas têm os dois lados ali, praticamente aí bem, que se os dois lados se coincidem perfeitamente, né? Se eles são muito, muito parecidos mesmo, certo? E aqui, o que você vai fazer na sua borboleta da página 70? Você vai pegar a régua, você vai achar o eixo e vai fazer. Faz o eixo bem retinho. O meu não vai ficar retinho porque, né? Com o mouse aqui para mim é difícil. E aí você vai pintar e vai fazer a simetria idêntica. Então você vai pintar. Primeiro você pinta uma parte. Então você pode pintar aqui de vermelho, pode pintar de amarelo, um exemplo, tá, gente? Roxo, pink, azul, a cor que você quiser. Desse lado, depois, você vai fazer igualzinho, né? Olha, isso aqui é a minha direita, tá? Primeiro você pinta aqui toda a minha esquerda. Aqui tá a minha esquerda. Você pinta aqui tudo direitinho. Depois que você pintou a esquerda, você vai vir aqui para a direita. E você vai pintar igualzinho na direita que você fez, você coloriu na esquerda, tá? Então, você vai fazer o quê? Ó, a metade da borboleta, né? As duas metades, totalmente de forma simétrica, tá? Vocês deixarão os dois lados aí iguaizinhos. Vocês vão pintar iguaizinhos, tá bom? Número 3. Nesse exercício, os contornos de uma das metades da borboleta não estão aparentes. Primeiro, tente reproduzir os contornos da região de cada cor na outra metade, de forma simétrica. Depois, pinte seguindo o padrão. Então, nós temos aqui somente a metade da borboleta. O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer o quê? A simetria dela, né? De forma simétrica, você vai ter que continuar desenhando essa borboleta. Que jeito que é desenhar de forma simétrica? Você vai ter que fazer igualzinho, né? Essa é a minha esquerda, ó. O lado esquerdo vai ter que ficar igualzinho aqui o lado direito. Então, uma dica que vocês podem fazer, passa a linha aqui, né? O eixo da simetria, para vocês saberem direitinho que aqui está o meio. E aqui você vai continuar. Então, onde que está o corpinho? Ó, tá só metade aqui
só um pouquinho desses 4 quadradinhos. Aí você vem aqui. Aí depois aqui, né, nós temos a continuação da asa. Você vai contando, ó, quantos quadrinhos tem, quantos quadrados, ó. 1, 2, 3, e vai contando. Se você contar nesse formato, você vai conseguir desenhar aqui, ó, fazer a simetria da borboleta igualzinho aqui do lado direito, como está do lado esquerdo. Lembrando, pessoal, que para nós podermos ter a simetria, né, é quando nós encontramos aí a linha, o eixo simétrico, tá? Essa linha nós chamamos de eixo de simetria. Quando nós encontramos o eixo de simetria, o lado direito tem que estar igualzinho ao lado esquerdo. Então, para você deixar sua borboleta aí simétrica, você vai precisar fazer igualzinho, no mesmo tamanho, tudo direitinho. Imaginando se você fechasse a borboleta, ela iria, né, iria ficar igualzinha aí, tá? Então vai lá, capricha e faça com cuidado. Vai contando os quadrinhos aqui para você poder fazer, ó. Faz primeiro essa parte. Quantos quadrinhos usou aqui? Conta. E assim por diante. E pinta, hein? Pinta aqui da cor parecida, hein? Vê os lápis que você tem que vai ficar uma cor parecida. Número 4, ó, momento descoberta na página, deixa eu ver, 71. O que fala para você fazer? Desenhe uma imagem simétrica, pode ser simples, de acordo com a técnica usada. Melissa, por exemplo, pegou uma folha de papel, dobrou ao meio e depois desdobrou. Em uma das metades fez uma pintura com a tinta guache. E aí o que ela faz? Ó, finalmente, antes que a tinta secasse, dobrou a folha novamente e pressionou duas metades. Quando desdobrou, encontrou a seguinte figura simétrica. Tá vendo só? Então ela pegou uma folha, ela dobrou ao meio. Quando ela dobrou ao meio essa folha, o que ela encontrou na hora que ela desdobrou aquela linha, né? O eixo da simetria. Então ela encontrou o meio. Então o que vocês podem fazer? Pode colorir se você tiver tinta na sua casa, é lógico, né? Se não tiver, não tem problema. Você pode colorir, aí você fecha a folha da tinta secar. Quando você abrir, você vai encontrar uma figura simétrica, ou seja, igualzinha, né? Do outro lado. O lado direito vai estar igualzinho a mesma figura do lado esquerdo. Faça o mesmo, siga o passo a passo da Melissa e construa uma bela figura simétrica. Use a criatividade e faça uma linda pintura. Você pode fazer também aqui, ó, tipo assim, metade de um coração, né? Se você pintar só aqui, ó, na hora que você fechar, que você abrir, a outra metade estará aqui. Você pode tentar fazer a borboleta novamente, pode criar o que você quiser fazer. Vamos para a página 72, vamos lá. Deixa eu ver, nós vamos até a 76, tá bom? Há casos em que a simetria é observada não apenas por meio de um eixo de simetria, mas por meio de um plano, como a superfície de um espelho plano. Sabendo disso, alguns veículos de resgate, como o caminhão de bombeiro, trazem próximo o para-brisa a inscrição mostrada na figura. Então, olha só, nós temos aqui, né, o caminhão de bombeiro e nós temos o para-brisa. Vamos ver, hein? De acordo com a imagem, o que explica o fato de que a palavra bombeiro seja escrita dessa forma? E aí, gente? Por que vocês acham, né, que a palavra bombeiro ela está escrita dessa forma? Por quê? Porque assim, ó, quando nós temos, né, o caminhão, no caso, né, a viatura ali do bombeiro, que o carro ele está na frente, né, e se ele for observado pelo espelho, lá pelo retrovisor, o que ele vai acontecer? Ele vai poder identificar de forma rápida esse tipo de viatura. Por quê? Porque a gente chama, né, essa escrita inversa de escrita de espelho, né? Porque é a forma contrária ali de se escrever. Então você escreve, quando a gente coloca ali o espelho, né?
pelo espelho, a gente consegue identificar corretamente o que está escrito, né, da forma adequada. Então existe aí, na verdade, né, essa, como a gente chama, escrita como espelho. É que nem a criança, quando a criança ela está lá no educação infantil, que a gente fala que ela está escrevendo de forma espelhada. Por quê? Porque ela escreve ela coloca as letrinhas de forma contrária, tá? Vamos para a B, vamos ver o que, que ela fala. Posiciona a seguir, que está dentro do quadro, em frente a um espelho, e veja a imagem refletida no espelho. É a razão pela qual a palavra bombeiro é escrita dessa forma. Então, faça um teste, ó. Pega aí, nós temos aqui no livro, né? Toda a escrita aqui, que está tudo escrito ao contrário, um textinho escrito de toda forma contrária. Quando você coloca um espelho nessa escrita, você vai conseguir ler corretamente, tá? O espelho, o que, que ele faz? Ele dá aí essa visualização contrária, tá? É como se eu estivesse vendo o outro lado da escrita. Por isso, então, que o caminhão do bombeiro aí ele acaba tendo essa escrita, porque quando o condutor, né, o motorista, ele olha pelo retrovisor, imediatamente ele já consegue ler ali a escrita de bombeiro. Faça um teste, pessoal. Pega um espelhinho, vê se você tem na sua casinha aí um espelhinho. Vê se realmente se a escrita é de forma contrária. Quando eu coloco na frente de um espelho, vai aparecer tudo igualzinho, né? A escrita, no caso, correta. Faz o teste aí, depois você me conta, hein? Quero só ver. Vamos aqui na página 73. Construindo figuras simétricas. Anteriormente, mostramos uma técnica para obter figuras simétricas pintando a metade de uma folha, dobrando-a em seu eixo de simetria. Outra técnica muito usada é fazer o uso de malhas quadriculadas sobre a figura. Como exemplo, na metade de uma folha de papel quadriculado, temos uma figura colorida, em que o seu eixo de simetria divide-se em duas partes iguais. Então, nós temos aqui uma malha, tá? A malha são esses quadradinhos aqui. Nós temos aqui, no caso, a pintura aqui da malha completa, e aqui nós temos, quando a gente divide ao meio com o eixo da simetria, ó, quando a gente pega aqui o meio, divide, nós vamos conseguir ver como que está do lado direito e tem que estar muito parecido ou igual no caso do lado esquerdo. Aqui mostra um lado só, tá vendo? Quando eu coloco, pinto tudo certinho, igual esse lado aqui, ele vai ficar igualzinho essa figura que está aparecendo, ó. Tomando como base a posição de cada quadrinho de sua cor, pintamos parte simétrica como se fosse o reflexo de um espelho, tá? Então isso por que está falando de espelho? A simetria ela tem muito a ver com o espelho. Então um exemplo, quando nós nos olhamos para o espelho, somos só um, não somos. Quando eu olho para o espelho, eu vejo o quê? Uma outra parte minha igualzinha, né? É como se ficasse o quê? Duas partes iguais. E a simetria é isso. Na verdade, são duas partes, é uma parte, né? É uma figura, um objeto que a gente divide ao meio e fica ali duas partes iguaizinhas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Então a gente faz aí essa comparação com o reflexo. Por isso que nós fizemos aquela atividade na página 72. Na página 72, quando fala lá do caminhão do bombeiro, escrito na forma invertida, é pelo reflexo do espelho, né? Quando ele olha no espelho, então as letras já vai aparecer para ele da forma correta, direitinho. Vamos pôr em prática essa questão? Vamos lá, na página 74. Número 1. Complete a figura seguindo de acordo com a sua imagem simétrica.
Para isso, siga a simetria também em relação às cores usadas. Depois de pintar, faça o que se pede. Então, nós temos aqui um lado e você vai fazer a simetria. Nós temos aqui, está pintado do lado na minha esquerda. Você vai fazer a simetria aqui na minha direita. Lembra que a simetria são dois lados iguais. Eu tenho aqui o lado esquerdo, eu vou fazer o lado direito igualzinho. Então, você vai pintar, tá? Vai contando. Aqui verde, vem para aqui, ó. Aqui acho que é um vermelho, um laranja. Depois verde, deixa branco e azul. E aqui, laranja, laranja ou rosa, não sei, verde e branco, e assim por diante. Vai seguindo direitinho, faz a simetria certinho. Vamos ver o que aqui, ó. Além do eixo da simetria vertical dada na figura, há outro eixo. Identifique e trace com o auxílio de uma régua. E aí, gente, vocês chegaram a identificar aí qual que é o outro eixo que nós devemos seguir aí na linha da simetria? O que vocês acham? Ó, nós podemos que seguir aqui, ó. Tá vendo? Ó, uma coisa muito importante de nós seguirmos é essa metade aqui também, para poder fazer igualzinho. Então, a gente vai seguindo os quadradinhos, ó. Você tem que olhar aqui na metade certinha, para você não se perder nas cores. Olha só, você pode fazer, tem a linha aqui, o eixo, né? Na vertical, nesse nesse caso aqui, para a gente continuar o quadriculado e não se perder, a gente pode observar esse eixo aqui, que é bem no meio na horizontal. Aí você vai colocar verde, né, laranja, verde, branco e azul, e assim por diante. Complete a imagem simétrica de acordo com o eixo da simetria, agora na horizontal. Depois trace o outro eixo da simetria que existe na figura. Tal qual que é, pessoal? Ó, nós temos aqui na horizontal. Então, você vai pintar aí tudo direitinho, tá? Você vai seguir tudo que está aparecendo aí, todas as cores, vai repetindo tudo direitinho. Aí nós vamos para 75, ó. Número 3. A número 3 nós teríamos que fazer em dupla, né? Vamos ver, eu vou ler, se vocês acharem que dá para fazer com a família, tudo bem, senão a gente deixa e pula essa. Então, como que nós vamos fazer aí a número 3? Forme duplas, no caso pode ser alguém da família, use uma folha de papel quadriculado que tem lá no encarte. Então, aqui no encarte vai ter esse daqui, ó. Deixa eu achar, deixa eu ver se o meu livro ainda tem. Ó, tá aqui no finalzinho do livro, tá? Reparem que ela já tem o eixo de simetria. Vocês, né, e seu colega serão artistas e deverão criar uma bela figura simétrica. Para isso, decidam quem deverá começar. O primeiro pinta o quadrado, né, de malha, com uma cor qualquer, e o outro deverá pintar com a mesma cor do quadrinho simétrico em relação ao eixo da simetria. Em seguida, é a vez do segundo artista escolher o quadrinho de uma cor. Então, faz assim, ó. Vocês teriam que trocar. O que vocês podem fazer na casa de vocês? Pega o papelzinho quadriculado, acha o eixo da simetria, então acha bem o meio aqui da folhinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui já tem até o eixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, você pode fazer de assim, como que você pode fazer de assim. Mas acho que assim na vertical vai ser melhor. Na horizontal vai ser melhor. Então, o que que você faz? Você vai pintar as malhas da cor que você quer desse lado, tá? Você vai colorir, vai usar as cores, nananã. O que que você pode pedir? Para sua família, né, alguém da sua família fazer a parte 2, que seria a assimetria. Então, você fez a primeira parte, né, o lado esquerdo, que no caso aqui aparece para mim a minha esquerda, e você vai pedir para alguém fazer a segunda parte,
que seria o lado direito, né? Para mim, a minha direita. E só que tem que. Aí você explica, falou, olha, mas para ter a simetria, tem que ter os dois lados iguais. Você tem que seguir certinho, tá? Aí a pessoa completa aí direitinho. Aí você vai ver se alguém da sua família que você escolheu conseguiu cumprir aí a simetria. Lembrando que a simetria são dois lados iguais. Se a gente reparte a figura ao meio, o lado direito tem que ser igual do lado esquerdo, tá bom? Ah, tia, ó, não vou fazer porque é difícil para a mamãe, ela fica muito ocupada. Não tem problema. Faça você, ou se não, faça só um lado, e assim que alguém da família puder brincar com vocês, faz o outro lado aí sem problema nenhum. Número 4. Identifique a figura que indica uma simetria correta. Então, vamos lá. Nós temos aí a opção A, tá? Ó, nessa opção A, foi pintado tudo de igualzinho, ó. Nós temos aqui o eixo na horizontal. E aí, para ser uma simetria, teria que tanto o lado de cima quanto o lado de baixo estar o quê? Igualzinho. Tá igualzinho aqui? Se eu fosse olhar, se eu tivesse aqui no espelho e fosse olhar na frente do espelho, e aí, o que teria que aparecer aqui na minha frente? E na B, tá igualzinho, pessoal? Tá aparecendo as mesmas cores, tudo igualzinho? E na C? E aí, o que vocês acham? Faça a comparação. Vê se todas as cores estão na ordem correta, tanto em cima quanto embaixo. E na D? O que vocês acham? Faça aí a observação. A D, as cores estão certinhas, tanto na simetria de cima quanto na simetria de baixo? Lembrando que aí só tem uma que está certinha. As outras 3 estão erradas. E você faz um círculo aí na qual está certinha, certinha. Aí nós vamos para a página 76, que é a nossa última atividade, que fala assim, diversão à vista. Complete o desenho das figuras a seguir, de tal forma que sejam simétricos. Olha, nós temos metade de um avião. Aqui já começou, hein? E aí? Você vai ter que continuar aqui, completar. Você vai ter que deixar este lado, que é a minha direita, igualzinho da esquerda aqui. Vamos achar o eixo da simetria? Olha o eixo aqui, ó. Ó, esse é o eixo. É a metade do desenho. Agora você tem que fazer essa metade igualzinha que tá aqui. Use régua, conte os quadrinhos, tem que ser igualzinho. E nós temos também a mesma proposta com o coelhinho. Algumas partes do coelhinho aqui já até começou a preencher. Aqui está o eixo ó, da simetria, o meio, ó. Agora aqui você vai ter que continuar, que já está a parte certinha. Agora aqui você vai ter que fazer uma parte bem parecida, ó. Tá? Conta os quadrinhos, vai devagar, faça com bastante atenção. Não falei para vocês que essa matemática está divertida? Vocês vão usar bastante lápis de cor aí? Ai, tomara que vocês gostem aí, aproveitem, porque aí depois que nós terminarmos com essa questão da simetria aí que nós estamos trabalhando, aí nós vamos voltar lá nas operações, nas 4 operações. Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitar a aula para fazer um parênteses com vocês. No grupo 7, é porque a tia Dani já gravou o vídeo da correção, então eu vou falar para vocês. No grupo 7, a tia Dani vai fazer uma ênfase, que eu dei uma explicação lá de um exercício. Se eu não me engano, está na página que eu não. Deixa eu ver se eu estou com os livros aqui agora. Ah, não estou aqui com os livros. Se eu não me engano, eu acho que é na página 71, aonde fala que da conta de adição e de multiplicação. Ela quer atividade. Depois, vamos fazer assim, ó.
Amanhã nós vamos ter outra aula de matemática, e aí eu já começo a aula fazendo essa observação ali, que a tia Dani deu uma situação problema para vocês, mas a situação problema ela não se encaixa naquele probleminha. Então nós vamos fazer a correção daquele problema em si, tá? Então amanhã aí eu pego o grupo 7 irmãos, na hora que nós formos começar nossa aula de matemática, eu já faço essa correção certinha com vocês, tá bom? Para que não fique erro ali e a gente possa deixar tudo certinho. Ok, meus queridos? Grandíssimo beijo para vocês. Vamos lá para a nossa aula de Ciências Natureza que eu estou te esperando, hein?